Marcel, eu já vou iniciar aqui. Ontem eu introduzi o tema, escrevi um artigo sobre isso. Está me incomodando muito essa fusão da Gol com a Azul, né? A Avianca já quebrou, já foi. Tá me incomodando porque é um mercado já restrito, é isso. A gente vê, quem conhece um pouquinho da história da aviação brasileira já viu isso acontecer no passado. Outras empresas quebraram também outras recentemente. Então a gente tem aí cada vez um mercado mais restrito. E quanto mais restrito menor a concorrência. A lei do mercado, menor a concorrência, você dificilmente tem uma prestação de serviço melhor para o consumidor com preço mais acessível. Normalmente o que acontece é o inverso, é o preço subir e a prestação ficar pior. Ontem, inclusive, eu vi uma entrevista do Silvio, do ministro, né, do Silvio Costa Filho, e o ministro dizendo o contrário, não, vai melhorar a prestação de serviço e o preço vai baixar, não vai aumentar. Eu, sinceramente, não consigo me convencer disso e eu queria a tua opinião. Bom, vamos lá, Cláudio. Esse assunto da aviação comercial brasileira é um assunto longo, né? Se você lembrar a época lá ainda do Ministério da Aeronáutica, as companhias que já passaram por aqui, a Varig, a Transbrasil, a VASP, então companhias que tiveram inúmeros problemas ao longo do tempo. O voo comercial, de maneira geral, no mundo, é um voo que ele dá resultado se devidamente administrado, porém, ele tem uma margem de resultado, de receita, de lucro, os custos são muito elevados. Então, isso não se trata de falar apenas numa única linha, esse debate é amplo. Tanto que a gente hoje, eu sou o CEO da Rede Voa, são 16 aeroportos regionais do estado de São Paulo, também sou conselheiro do IBI, que presta apoio à Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. Nós devemos debater, agora em 2025, no Congresso, essas questões do retorno, do incentivo à aviação regional, que faz parte desse embaralhado de problemas. Mas hoje, a gente, especificamente, o mundo tende a travar acesso de empresas aéreas estrangeiras nos seus países. Os países tendem a ser meio protecionistas nesse aspecto também, ou, melhor dizendo, uma relação de reciprocidade. Para vir empresas de fora, deveria que também nós pudéssemos ir em outros países a operar. De qualquer maneira, esse custo ele não é uma equação direta. Obviamente, fusões, problemas, como aconteceu recentemente com a Latam, que buscou o Captain Level lá do FAA para poder ajustar o seu fluxo de caixa, as suas demandas. Acredito que a Azul com a Gol tenha caminhado exatamente com algo parecido nessa fusão. É muito difícil achar que isso terá um impacto direto para o usuário, tá bem? Já aconteceu no passado com a Varig, com a Cruzeiro, a própria Avianca que você comentou, ou seja, ela foi uma fusão com a Oceanair e depois, mais à frente, ficou só com a vertente da Colômbia e a vertente do Brasil, ela foi destituída, tá certo? De qualquer forma, fatores ligados ao custo do combustível, as questões da taxa de ocupação de assentos, talvez seja o maior gargalo de tudo que está acontecendo nesse processo. Obviamente, também o Brasil e a própria Associação Brasileira das Empresas Aéreas, que também temos estado juntos em alguns debates, levanta que também tivemos casos de judicialização. Porém, é óbvio que essa judicialização elevada no país tem a ver diretamente também com o tipo de serviço, o tipo de apoio prestado. De qualquer maneira, não nos parece razoável que o último trimestre do ano passado nós batemos recordes na série histórica, desde os anos 2000. Então, nós chegamos próximo a 94, 95 milhões de passageiros embarcados. O Brasil atingiu o 4º lugar no ranking mundial no último trimestre de 24. Isso teria que ser algo extremamente proveitoso para toda a sociedade. Porém, a gente percebe que na prática não tem acontecido isso. Enquanto lá nos Estados Unidos a gente viaja na faixa dos seus $50 de média entre os estados da federação, você veja, aqui no Brasil isso já está sendo quase que 10 vezes mais, dependendo do momento que você vai comprar. E esse conjunto, esse modelo
implantado no Brasil, esse sim, Cláudio, eu acho que nós temos que rever. Por que eu falo isso para você? Até os anos 2000, eu acho que você vai lembrar, tinha muitos voos regionais. Tinha a Rio Sul, que atendia o Bloco Sudeste, tinha a Nordeste Linhas Aéreas, que atendia o Bloco Nordeste, a Trip, o próprio Pantanal, e essas empresas simplesmente elas desapareceram do mercado. As grandes empresas, eles usam aqui no Brasil o conceito básico do hub, ou seja, só funcionam os hubs. Quais são os maiores hubs do país? Brasília, onde você está, São Paulo, tá certo? Rio de Janeiro. Às vezes ali, se a gente olhar no número de voos, o Nordeste através de Recife, né, que tem bastante voos, o Sul, lá em Porto Alegre, lógico, Curitiba também tem bastante, mas se não tiver dentro desses hubs, essa conta para a companhia fica também difícil. Existe um cálculo chamado load factor, que é a taxa de ocupação, que tem que trabalhar na faixa dos seus 75% de ocupação, porque isso paga o combustível, paga o custo da tripulação, paga o custo de manutenção, que na prática seria o custo da hora de... Mas vamos dar um exemplo. A Varig, quando ela quebra, e o valor da Varig era bem menor do que esse, tá? Ela quebrou com uma dívida de 1,5 bi, no máximo, e mesmo assim quebrou. Ela tinha taxa de ocupação próxima de 90%. Então, é óbvio que tem alguma coisa errada nesse modelo de administração. E aonde eu quero chegar? Nós temos também problemas seríssimos no nosso país pelo tipo de equipamento. Até o ano 2000, a Embraer tinha os bandeirantes, as aeronaves Brasília, de 28 lugares. Elas desapareceram. Ou seja, depois do 145, e lógico, a Embraer se formou a terceira maior do mundo, focou no mercado da Boeing e da Airbus. Os aviões da Embraer realmente hoje estão disputando com eles. Mas cadê esse universo? Então, nós temos uma dificuldade muito grande de equipamentos de menor custo operacional para que possa fazer essa conexão regional com as malhas. Isso não está acontecendo. Então, nós temos um país de dimensões continentais, mas eu costumo dizer que aqui nós não temos um único Brasil, Cláudio. Nós temos 5 Brasis. A região norte é um Brasil, a região nordeste é outro, centro-oeste, sudeste e sul, e aonde eu estou aqui em São Paulo é um 6º Brasil, com o 3º PIB da América Latina, atrás apenas do Brasil e do México, já ali parelhando com a Argentina. Nós não podemos aceitar que essas ligações não sejam eficazes. Até 3 horas de distância, obviamente, principalmente um estado como São Paulo, opta por usar o modal terrestre, até por conta dos pedágios, todos eles integrados, fica muito mais simples e mais prático. Porém, essa ligação não está acontecendo. Então, nós precisamos, e isso é o projeto nosso para 2025, debater isso de maneira muito profissional. Por exemplo, dentro do Senado, o Código Brasileiro da Aeronáutica está parado lá há mais de 20 anos. Nós precisamos buscar a flexibilização. Hoje, no Código Brasileiro da Aeronáutica, é vedado a operação de empresas estrangeiras em voos nacionais, tá certo? Não estou nem dizendo nos voos domésticos das grandes companhias, mas o nosso projeto, junto à Frente Parlamentar para este ano, lá com o deputado Paulo Alexandre, é trazer a discussão de empresas regionais que possam servir de abastecimento, de conexão para a malha nacional. Hoje não está acontecendo isso, tá? Então isso não acontece. Então você falta equipamento, que não está no mercado. Hoje a malha regional está baseada no Caravan, uma aeronave de 19 lugares, pequena, aliás, de 9 lugares, muito pequena, e o ATR, que já passa para 80. Então, nós, para olhar para o mercado, agora estou olhando como empresário, não adianta achar que os grandes aviões vão resolver esse problema, porque o custo é maior. Se você faz um voo dentro dos Estados Unidos, você sabe que os aviões maiores fazem as grandes deslocamentos e vai descendo para que você possa fazer essa capilaridade. Caso contrário, esse custo não vai fechar. E aí vai ficar sempre com essa discussão. Outro problema que a gente vai trazer para a frente parlamentar, Cláudio, é a discussão do custo do querosene, tá certo? Apesar de ter tudo isso, o refino de combustível no Brasil está ligado à commodity, está ligado à Bolsa Internacional, do valor do Brent, do valor do barril. O modal terrestre, que hoje a maior parte do Brasil, a frota está em cima do diesel, você refina no Brasil em torno de 40% aproximadamente desse diesel. Então, você tem que importar dentro da Bolsa de Mercadoria o valor do diesel. Só que quando tu traz para o querosene, muda a matemática. Você refina no Brasil mais de 80% desse querosene. Mas, mesmo assim, por conta
de não haver essa integração entre as políticas, você faz com que o querosene seja vendido da Petrobras, distribuidora, e para os aeroportos, como se estivesse importando do Golfo Pérsico. E isso também é ruim. Então, eu vejo que talvez a gente precisasse trabalhar a gestão. E aí, sim, o mundo todo, para os voos regionais, isso acontecia quando começou com a TAM, lá na época do falecido comandante Rolim Amaro, você tinha um adicional tarifário. Era um incentivo para começar essa pulverização. Caso contrário, meu amigo, há uma grande probabilidade de nada acontecer, o custo ficar elevado e a gente continuar tendo um serviço que está no Brasil com todas essas nuances que a gente está vendo.